Muito obrigado por a presença antecipada de vocês. Todos de vocês sabem quem é Delfim Neto. Ele, em suas várias atuações, um dos brasileiros mais influentes do século XX. Pedi para o professor Delfim, com sua vasta experiência, falar para nós o que deve fazer o Brasil, que políticas adotar, que deve fazer o Brasil frente à crise institucional que vivemos. Eu estava lendo hoje no New York Times sobre Aqui está o fundador. Estávamos falando mal de você, Roberto. Estava lendo sobre as acusações do fiscal investigador nos Estados Unidos. Tem feito ontem sobre envolvimento de elementos da campanha de Trump com os russos. E me chamou muito a atenção dessas palhaçadas. São gente realmente sem qualificação para entrar, para atuar na política em um nível que estão atuando. Ao amadorismo de Trump e sua equipe. Frente profissionais realmente de grande eficácia. E isso nos deixa com o contraste como existe no Brasil. Você tem no Brasil, em contraste dos Estados Unidos, você tem uma classe política altamente profissionalizada. Tem sua estrutura interna, tem sua ética interna. Eles estão com posse do poder que existe em poucas democracias do mundo. Eles dominam os mecanismos de poder e, basicamente, eles controlam as mudanças na Constituição. Esta classe política é reduto que bloqueia qualquer iniciativa de mudança estrutural. E no convite a este seminário, e também a outros seminários que fazemos ultimamente, falamos em uma nota embaixo, eu não sei se vocês viram isso, que chega de lamúrias, chega de denúncias, chega de diagnósticos. Precisamos debater o que deve ser feito, o que podemos fazer. Por isso, pedimos para o professor Delfim, com sua riquíssima experiência, de se colocar o que é realmente uma estratégia de política e política econômica para o Brasil. Professor Delfim. Bom dia a todos. Muito obrigado, Norman, pelo convite.
e pela oportunidade que me dá para conversar com os senhores nesta manhã. Na verdade, o tema que o Norman coloca está muito acima da minha capacidade de responder. Ficaria uma coisa muito mais discreta. Diria o seguinte: nós temos hoje uma Constituição com todos os seus defeitos, com todas as suas complicações, tem uma virtude, na minha opinião, enorme, que é a concepção implícita nessa Constituição é de uma sociedade que admite a plena liberdade de iniciativa, a capacidade de cada um de se apropriar do produto do seu trabalho, que sugere uma mitigação das diferenças de renda, principalmente das diferenças intergeracionais, e que usa o mercado como um instrumento para realizar eficientemente o sistema produtivo. A igualdade, liberdade, igualdade e eficiência são as três coisas que estão implícitas na Constituição. O problema é que elas não são todas compatíveis. A liberdade plena mata a igualdade. A igualdade plena mata a liberdade. E a eficiência exige alguma hierarquia. De forma que você não consegue encontrar os três objetivos ao mesmo tempo, a não ser por uma política econômica e social que vá levando de forma a ir realizando esses três objetivos assintoticamente. Você vai melhorando um pouco a liberdade, e nesse momento, depois você melhora um pouco a igualdade, você melhora a eficiência, aos poucos você caminha. De forma que não existe fórmula para chegar nisso. Os países que estão hoje desenvolvidos, 22 ou 23 países deles, todos eles seguiram mais ou menos esse caminho. O caso da China é um caso que a gente pode discutir depois, porque não é um problema autóctone. Na verdade, o grande vantagem de um regime autoritário é quando ele pode copiar o que o regime de liberdade já fez. O problema é quando chega no limite depois. Mas isso é uma questão para quem sabe discutir. O importante nesse caso é como é que nós vamos chegar nisso. E também que quando você chegar nisso, não há nenhuma garantia de que ele continue. O exemplo americano que o Norman levantou é claro. Quer dizer, esse mecanismo tem que ser resolvido, a única forma de resolvê-lo é através de um mecanismo democrático. E a democracia não garante, na verdade, que essas coisas caminhem nessa direção. Não garante necessariamente. Então, o que me parece é o seguinte: no que nós estamos falhando? Onde nós erramos? Eu acho que nos últimos 30 anos, praticamente o Brasil voltou para trás. Hoje nós somos uma colônia. É visível a cada instante que nós somos incapazes de tomar as decisões que nós precisamos. Agora mesmo, quando tem essa disputa, digamos, com a China sobre o aço, é óbvio que há um dumping chinês. Mas ninguém age contra por quê? Porque a capacidade de retaliação da China é muito superior à sua capacidade de resistir à China. De forma que você construiu um sistema que está em pleno desequilíbrio. O mundo inteiro está fazendo isso. O mundo inteiro está em desequilíbrio, não é só o Brasil. O caso brasileiro, na minha opinião, é especial porque nós fizemos, desde 94, o Brasil fez uma coisa que, na minha opinião, é uma pequena joia e que vai para sempre, talvez seja a única coisa realmente de valor que os economistas fizeram, que foi o Plano Real. O Plano Real é uma concepção muito interessante. Nós tínhamos feito algumas experiências
meia dúzia delas e fracassamos. Depois Israel fez a sua estabilização, nós aprendemos como é que ia ser feito, fizemos e fizemos muito bem. Mas a partir do real, que teve um sucesso enorme no controle da inflação, a partir do governo Fernando, que teve um trabalho muito bom produzindo a lei de responsabilidade fiscal, ainda que no primeiro governo ele não tenha cumprido, mas a partir do segundo governo fez, o Brasil parecia que tinha entrado num regime de crescimento que ia prosseguir. Qual foi a surpresa? Nos últimos 30 anos, nós praticamente ficamos no mesmo lugar. O Brasil não cresceu. O Brasil cresceu muito pouco e quando comparado com os nossos companheiros, os emergentes, nós crescemos muito menos que os emergentes. Ou seja, a política que nós pusemos em prática, ainda que tenha sido muito interessante do ponto de vista da estabilização, foi um absoluto fracasso em matéria de crescimento. E nós, na minha opinião, basicamente, porque usamos erradamente um instrumento fundamental, que é o câmbio. Cada vez que você usa o câmbio para controlar a inflação, você destrói o sistema econômico, principalmente a indústria. Então, essa redução de crescimento se deveu basicamente e fundamentalmente a uma redução da indústria. Ainda que a agricultura tenha se expandido enormemente, é hoje uma das agriculturas mais prósperas e mais produtivas do Brasil, graças a uma intervenção do Estado consistente durante tantos anos e que produziu esse resultado que nós estamos vendo. Nós não conseguimos, na verdade, superar o problema básico que nós tínhamos, que é a volta ao crescimento. Que a volta ao crescimento depende de duas coisas fundamentais: do investimento e da exportação. O investimento nós fomos destruindo ao longo do tempo. Há muito tempo em que você não investe mais o suficiente nem para pagar, nem para cobrir a depreciação do estoque de capital. Nesses últimos 10 anos, 5 anos, praticamente você reduziu o estoque de capital do Brasil. Você consumiu mais do que o investimento líquido foi menor do que a taxa de depreciação, do que a depreciação do estoque. De forma que você precisa fixar o que você quer ser daqui 20 anos ou daqui 30 anos para formular uma política adequada. Não tem nenhum país que não tenha uma ideia sobre o que quer ser. Se você não souber o que é ser, não adianta, qualquer direção serve. Nós estamos exatamente nesse ponto. Nós hoje não sabemos o que queremos ser. Nós perdemos a capacidade de pensar o Brasil 20 anos na frente. Esse é o nosso drama. É claro que nós cometemos erros dramáticos, mas são circunstâncias. Essa crise fiscal é produto de um voluntarismo quase inacreditável. Até 2011, a coisa não estava tão ruim. Mesmo no primeiro ano da Dilma, você teve o quê? Um crescimento de 3,9%, você reduziu a dívida PIB, você teve uma inflação de 6,5%, você não tinha nenhuma situação dramática, a não ser a falta de crescimento. Quando ela tentou fazer o crescimento, foi pelo caminho todo errado. Fez uma política voluntarista, iniciou essa política pela intervenção no mercado de energia, uma coisa desastrosa. A Dilma não reconhece, não distingue corrente contínua de corrente alternada. E, no entanto, achou que podia mudar as equações de Maxwell. E se meteu num negócio no qual até hoje nós não saímos. E ainda temos que pagar talvez mais de 60 bilhões dos prejuízos que ela produziu. Em seguida, mas aqui é preciso entender o seguinte: será que a Dilma errou sozinha? Esse é que é o ponto.
O que aconteceu com a Dilma quando todo o pessoal se afastou dela em 2012, quando ela começou com essas medidas malucas? Mas o que aconteceu na verdade? Depois que ela fez essa loucura na energia, o prestígio da Dilma medido pelo Datafolha cresceu 6%. Ela adquiriu musculatura para fazer mais besteira. Mandou controlar o câmbio, a taxa de juros, sem dar para o Tombini as condições fiscais adequadas. E ele fez. O que aconteceu com a Dilma de novo? Subiu mais 6% do seu prestígio no Datafolha. A Dilma atingiu o máximo dos seus erros quando estava no máximo do prestígio. Quer dizer, a nação errou com ela. Essa aqui é a verdade. É isso que nós temos que entender. Eu vejo de vez em quando economistas e politicólogos e sociólogos propondo soluções que só se trocar de povo. De forma que, como não é possível, isso é muito mais difícil, tem que encontrar soluções usando o povo que você tem. Também não há nenhuma razão para imaginar que nós somos incapazes de crescer. Durante 35 anos, nós crescemos 6,5%, 7% ao ano. Quer dizer, não há nenhuma razão para imaginar que nós não possamos voltar a crescer. Nós só não crescemos porque cometemos erros dramáticos. Então, agora diz o nosso Norman Gal, o que é que tem que fazer? O que tem que fazer é, na verdade, quase tudo. É dizer que país nós queremos para daqui 25 anos e formular uma política econômica dentro dessa estrutura construída pela Constituição de 88 para atingir isso. Eu acho que todas as soluções, você diz, chega de a gente se queixar, as soluções estão à vista, são óbvias. O que nós precisamos é convencer a sociedade de que elas são execuíveis. E nós estamos hoje diante de um momento muito mais interessante do que no passado recente. É que nós nem sabemos como é que vamos resolver a sucessão em 2018. Não tem nenhuma perspectiva muito brilhante. Nós não conseguimos construir um cidadão realmente com musculatura suficiente para assumir o controle desse negócio e se apresentar, ganhar uma eleição, conseguir convencer o Congresso das suas políticas e executá-las. Não tem nenhum mistério. O Brasil não... Eu acho o seguinte, você acertou. O que o Brasil tem é uma abundância de diagnósticos. O que falta para o Brasil é alguém, um líder, um homem, um grupo, um partido, que seja capaz de pôr em prática essas fórmulas. As fórmulas existem. O próprio esse programa para o futuro que o Temer estava usando é uma coisa bastante razoável do ponto de vista econômico. Só que não tem como pôr em prática. Agora mesmo, anteontem terminou a CPI da Previdência Social no Senado. É um exemplo da imbecilidade nacional levada realmente à potência infinita. Concluiu que não tem problema da Previdência. A Previdência é superavitária. Escrita 300 páginas, produzidas por intelectuais, por funcionários públicos. E o que você vai fazer com isso? Na verdade, o Brasil hoje é propriedade de uma casta do alto funcionalismo, não eleito, promovido sempre por política, porque o juiz, ele entra por concurso, mas só é promovido porque arranja um padrinho político. Não tem ninguém que chegou onde chegou sem ser protegido pela política. Não tem ninguém no judiciário que não dependa da política, ainda que pense que é independente da política. Ninguém chegou ao Supremo sem ter apoio da política. Então, o que acontece? Essa casta se apropriou do poder e não tem nenhum controle social. É disso que se trata. É disso que se trata.
É por isso que não se consegue fazer nada agora mesmo. Veja a resistência à aplicação da reforma trabalhista. Os ministros do Supremo Tribunal do Trabalho dizem: não vamos aplicá-la porque não gostamos dela. E daí? E daí? Quer dizer, o que aconteceu? O maior drama, o maior, talvez, o maior mau resultado produzido pela Dilma foi a perda da sua, do seu protagonismo. Quando ela perdeu o protagonismo, duas forças nasceram para tomar o poder. O Ministério Público de um lado e o Tribunal de Contas da União do outro. Que ninguém fala. O Tribunal de Contas da União, ele é, na verdade, um auditor externo para saber se a ponte foi construída, se tinha o ferro necessário, se tinha a resistência necessária, se o custo estava adequado. Hoje o Tribunal de Contas exige saber o programa da ponte. Eu não gostei dessa ponte aqui, vai fazer uma ponte diferente. Quer dizer, não há mais administração. Não tem. O executivo, na verdade, perdeu o seu poder, a capacidade de administrar. Então você precisa de uma coisa muito mais ampla do que um programinha econômico ou um programinha social. Você precisa voltar a ter a harmonia e a independência dos três poderes, como está inscrito na Constituição. Coisa que desapareceu. É coisa muito anterior, inclusive, a esse problema. Isso vai depender de quê? Precisamos, na minha opinião, não saber onde nós queremos ir, mas precisamos de alguém, de uma liderança com musculatura apoiada num partido, que realmente ponha cada um dentro da sua caixa de novo. Quer dizer, nós precisamos voltar a ter uma estrutura administrativa capaz de pôr em prática os programas. É isso que nos falta. Não adianta estar discutindo. O programa tem a vontade, ele disse com toda razão, melhores e piores, não se consegue resolver nem o pior nem o melhor. O nosso caminho é aleatório. Você consegue aprovar uma medida como esta, que na minha opinião é muito interessante, um avanço enorme na lei trabalhista, e vai ter dificuldades gigantescas para fazê-la funcionar. Se trata, portanto, de um problema muito mais maior e muito mais importante do que simplesmente ter um programa econômico. Nós precisamos realmente de uma solução política. Política é isto. Os partidos estão destruídos. Nós temos hoje uma separação brutal. Você tem uma esquerda delirante que recusa a aritmética, cuja lógica é o grito. E você tem uma direita troglodita que acha que qualquer programa social é paternalismo. Nós realmente estamos divididos de uma maneira muito séria. Eu hoje estou muito crítico, muito, talvez, desiludido com a capacidade, ou com a possibilidade de que eu venha a ver o Brasil de novo crescer. Nós temos tudo hoje, se não mudarmos, para continuar patinando mais, pelo menos, 4 ou 5 anos, dependendo de quem nós elegermos e da estrutura em que ele for eleito, se não continuarmos realmente nessa decadência. Não se iludam. Nos últimos 20 anos, a nossa posição relativa com relação ao crescimento médio mundial caiu 26%. Quer dizer, nós perdemos praticamente 25% do que tínhamos. A coisa interessante é a seguinte: quando se analisa, digamos, o governo Lula, houve crescimento, houve melhor distribuição de renda. É isso que é a força que ele tem sobre a sociedade brasileira. Por quê? Porque você não investiga o seguinte: se a política tivesse sido melhor, teria crescido não os 10%,
teria crescido 20%. Mas isso é virtual. Isso é um factual. De forma que você não vê. Ele tem esse prestígio porque é impossível mostrar para a sociedade, até agora, de que realmente ele foi beneficiado por algumas mudanças institucionais feitas pelo Fernando Henrique, pela estabilização e por um presente externo que foi uma grande melhoria nas relações de troca. Ele distribuiu o que ganhou de presente. Quando acabou o presente, não tinha mais o que distribuir, destruiu o sistema. É isso, tão simples quanto isso. Quando a Dilma continuou o projeto e já tinha terminado o que nós estávamos ganhando de presente do mundo, nós colhemos os frutos dessa destruição que nós estamos vivendo. A recessão foi uma coisa brutal. Terminou aí com 14 milhões de desempregados e vai levar muitos anos para você reequilibrar isso. Mas eu gostaria de deixar para os senhores o seguinte: nós precisamos primeiro saber o que nós queremos ser daqui a 20 anos, como nós vamos fazer isso. Agora, e o problema é muito mais político. É muito mais político. Não há nenhum mistério. Pelo contrário, você chamou a atenção, há mais diagnósticos do que são necessários. Você não consegue pôr em prática nenhum deles, porque não tem poder político para fazê-lo. Era isso que eu queria dizer. Agora, se quiserem acharem agradável, podemos conversar um pouco. Eu vou fazer... muito obrigado, professor. O senhor, além de suas atuações como ministro, o senhor passou praticamente 20 anos no Congresso como deputado. O senhor entende isso muito bem. Como é possível romper as maras que existem no Congresso para partir para umas iniciativas mais construtivas? Acho que essa é uma questão fundamental. Vamos tentar pensar um pouquinho. Sim, senhor. No Congresso você tem dois tipos, tem muitos. Ninguém está no Congresso de graça. Quem acha que no Congresso tem burro, é burro. No Congresso não tem nenhum sujeito ignorante. Só tem gente defendendo o seu interesse e os interesses que eles representam. Então, no Congresso há dois tipos realmente de deputados. Tem alguns que não têm base eleitoral. Eu, por exemplo, nunca tive base eleitoral. Fiquei lá 24 anos. Eu tinha 20 votos, 50 votos aqui, 30 votos lá. Nunca tive 100 votos num lugar. Mas tinha voto em todos os municípios, em todos os bairros, de forma que a coisa ia. Eu não, só eu. Lá tem uns 80 sujeitos, talvez um pouco menos, uns 60 sujeitos que se elegem dessa forma. Os outros, como se elegem? Os outros têm um vínculo muito grande com o eleitorado. Então, você pega São Paulo, pega os irmãos Tato, que constroem, são 3, 4 já deputados, eles têm lá 350 mil sujeitos, que é um distrito que pertence a eles. Por que esse distrito pertence a eles? Porque o avô deles, quando uma senhora estava para dar luz, se interessava em achar a parteira e levar para a casa dela. Quando um outro tinha o filho preso, ele ia com ele na delegado, dava uma carteirada no delegado e liberava o filho. Então, 3 gerações de prestação de favores. É indesmontável. Isso é indesmontável. Então, é por isso que há sempre metade se reelege. Essa metade pensa muito mal. Ele só tem esse aspecto. E ela é muito gulosa.
de forma que acontecem coisas fantásticas no Congresso. A primeira lição do Congresso, tem várias lições que você tem que aprender. A primeira é que o pior instrumento de convencimento no Congresso é a lógica. Se vier com lógica, não vai dar certo. A segunda é que não tem arrependimento. Votou, votou, não tem como dizer errei, me esqueci, morreu. E a terceira é que ou você coordena as coisas antes, ou é sempre o caos. E a quarta é que há uma distinção clara entre os que estão lá, digamos, pensando que tem um mundo público, que tem que trabalhar, que estão lá para fazer alguma coisa. Tem um grupo que está lá para tomar o poder. Este grupo, que em geral é uma esquerda generosa, mas muito ignorante, esse grupo, eles têm uma missão, eles são missionários. Enquanto a nossa gente chega lá, terça-feira, depois do almoço, para bater o ponto no Congresso, e sai na quinta-feira às 7 horas da manhã, porque pediu para o presidente para abrir o painel às 7 horas, para ele marcar e tomar o avião, eles ficam lá da segunda-feira às 7 da manhã até a sexta-feira às 7 da noite. Cada vez que tem uma disputa, vocês prestem atenção. Aliás, tem uma coisa que vocês não deviam perder, que é um espetáculo maravilhoso. Quando vocês terminarem o fim da tarde, que estiverem sentados na sua cadeira, em casa, liga no canal 3, que é a Câmara, que é muito melhor do que o Chico Anísio. Vocês vão ver como aquilo funciona. Então, o que acontece? Essas coisas, para desmontar isto, precisam um esforço de outra natureza. Talvez a única forma realmente seria você fazer a eleição distrital mista. No que você diz, mas no distrito, por exemplo, os irmãos Tato se reelegiam. Só que o distrito não ia coincidir com os 300 mil dele. A única forma de você melhorar a representação, ou seja, reduzir a representação, tem duas representações que são importantes. Primeiro, essa é o que eu chamo, eles são generosos. Eles imaginam que podem construir uma sociedade onde ninguém trabalha. Está todo mundo livre, todo mundo igual. Eu sempre pergunto para eles, mas quem vai trabalhar? Os escravos, naturalmente. Então, mas é impossível demovê-los pela lógica. Não adianta. Que é uma missão. E a distrital misto impediria a eleição de artistas, de grandes nomes, religiosos. A eleição distrital mista permitiria, essa sim, uma mudança radical na administração do país. Como se vence a resistência dos poderes constituídos, a estrutura do poder político no Congresso, para poder passar uma... Como nós estamos fazendo. Está avançando lentamente, mas está avançando. Você veja uma coisa, saíram duas medidas que são muito importantes. Uma delas, que a regra de barragem é muito pequenininha, mas já está implícito que vai crescer. Quando chegar a 3, não vai sobrar mais do que 6 partidos, 5 partidos. A outra é você impedir a coligação proporcional, que foi jogada para 2020. Mas já está morta, em 2020 não se realiza. Já teve duas coisas importantes. E a convicção de que você precisa ir para um sistema de eleição distrital mista está crescendo. Talvez vai levar mais 4 ou 5 eleições, eu não sei. Mas ela está crescendo e eu acho que é inexorável. Mas existe esta licença de tempo para
esperar. Se não existir, qual é que você propõe? Eu fecho tudo de novo? Nós já aprendemos. Nós temos que entender o seguinte, não adianta, nós já experimentamos tudo. Nós ficamos fechados 20 anos, deu no que deu. Nós estamos abertos há 30 anos, deu no que deu. Mas só que o resultado é um pouco melhor. Então, nós temos que insistir nisso. Coisas como essa que nós estamos fazendo aqui têm uma importância radical. Porque aos poucos, você veja uma coisa, pela primeira vez eu estou vendo a classe média se movimentar. Quer dizer, é verdade, você lança o Luciano Huck para presidente, não sei o quê. Isso é irrelevante. O Almoedeu, tudo isso é irrelevante. Mas mostra o seguinte, pela primeira vez, você está sentindo as pessoas começarem a pensar na eleição. Nós estamos num processo de melhoria, eu não tenho dúvida nenhuma, de aperfeiçoamento. Mas só que eu quero insistir é que esse é o problema fundamental. Enquanto nós não resolvemos isso, nós não vamos ter poder para fazer a política que nós precisamos. A política econômica e social que nós precisamos. Pois não? Professor, boa tarde. Bom dia. O senhor falou da questão do investimento, falou da questão da Casta, né? A tecnocracia que toma conta das decisões, no fundo, né? Fala um pouco mais forte. O senhor falou da questão dos investimentos, da casta da tecnocracia, que no fundo acaba tomando conta das decisões. Nós estamos andando para trás há 30 anos, enfim, o Brasil é o que é, nós estamos vendo o que está por aí. Eu perguntaria o seguinte, se no fundo, por trás de todo esse atraso, por trás dessa dificuldade da gente avançar, não estaria a questão da precariedade da educação no país? Porque é uma coisa que é sempre falada, sempre lembrada e não se faz nada. Ou seja, é algo que se olha, a educação no Brasil é ruim, ponto. Vamos ficar com isso, não é? E eu não sei, eu tenho a impressão de que talvez, se a gente for pegar todos os problemas que nós temos e analisar um por um, a gente vai ver que, no fundo, a educação, a má educação que nós temos nas escolas, inclusive privadas, não só públicas, né? As públicas são pior ainda, está por trás disso. E a gente vê, comparando com todas as medidas, as avaliações que existem internacionalmente, o Brasil está sempre na rabeira. No país como o Brasil, eu acho que é uma vergonha isso. Eu pergunto se isso é verdade, se o senhor concorda com essa avaliação. Deixa eu lhe dizer. E por que, se isso é verdade, por que a gente não consegue resolver esta questão no Brasil? Porque há uma resistência, as pessoas falam e nada é feito. Quando é feito é muito pontualmente, ou seja, não é suficiente para fazer com que o Brasil avance. Deixa eu lhe dizer, evidentemente a educação é um fator fundamental. Mas o Brasil já cresceu durante 35 anos, a 7% ao ano, sem educação. Porque ela não é a condição necessária. Mas tinha gente entrando no mercado de trabalho naquela época. Sim, mas isso vamos chegar lá. Não adianta a gente discutir sobre isso. Ninguém vai dizer que educação não é. A Índia teve a maior produção de PhDs por metro quadrado. E era o que era. Então, ela é uma condição necessária, mas não suficiente para produzir o que nós queremos. É evidente, quando diz, não, a Coreia tinha educação antes. É claro, tinha 5 mil anos antes. Mas qual é o problema? É que as condições de desenvolvimento da Coreia são completamente diferentes das do Brasil. A diferença, por que a diferença é muito marcada? Por que você crescia 8% ao ano a indústria durante 45 anos seguidos e, de repente, passa a crescer a 1%? Acabou a educação? Nada. Hoje está nos jornais. O nosso agente foi lá tirar o terceiro lugar na Olimpíada de skill mecânica. Então, a sua observação é absolutamente correta. Sem educação não se vai a lugar nenhum. Só com educação também não se vai. Que a educação é um fator fundamental, eu não tenho a menor dúvida. A minha opinião é que a gente se esconde atrás disso para não fazer outra coisa. De acordo com essa teoria, é o seguinte, precisaríamos transformar todo mundo em PhD,
Aí começamos a desenvolver. Não, professor, eu estou falando de educação básica. Mas a Ou seja, educação... saber ler, escrever e saber fazer conta. Mas Isso eu vou lhe dizer uma coisa. O Mobral, a senhora não conhece, porque a senhora não tinha nascido. Você, por favor, pode me chamar. Não, eu prefiro chamar de senhora, que fica mais elegante. O Mobral, não fizemos um esforço danado, o Mário Simons que controlava, praticamente se anulou, participou igrejas, clube de futebol, que era um programa nacional de alfabetização. Foi uma coisa fantástica e deu um bom resultado. 10 meses depois, nós mandamos fazer uma investigação do que tinha acontecido. Metade tinha deixado de... Só sabia assinar o nome. Por quê? Porque não tinham lido. Porque só recebiam notícia pelo rádio. Porque não tinha acesso a livro, não tinha acesso a jornal. De forma que esse é um processo que o Brasil não cuidou da educação adequadamente. Eu acho que é perfeito. Isso vem desde a primeira Constituição de 1924, em que a educação básica é função do município. Eu me lembro do tempo, você tinha a obrigação de dar dinheiro para o município. O que o prefeito fazia? Derrubava a escola e fazia outra. O que o prefeito fazia com o dinheiro para a educação? Construía uma fonte luminosa. Aí você diz, mas isso era produto da educação, porque o prefeito já era deseducado. Essa é uma regressão para o infinito. Então, o seu ponto é perfeitamente correto, perfeitamente aceitável. Minha grande preocupação é, frequentemente, quando você coloca isso na frente, diz, nós temos que resolver este problema primeiro. Esse problema primeiro vai levar 20 anos para resolver. Educação é um negócio que leva 20 anos mesmo para resolver. Se tivesse começado lá atrás, não estaria ainda mais avançado. É lógico, se a Brigitte Bardot tivesse 18 anos, era outra coisa. Nós estamos falando dos problemas do Brasil, professor. Mas o que eu acho é o seguinte, não adianta ficar dizendo que o passado é isso, o passado é aquilo. Delfim, eu acho que você está falando em absolutos. Onde tem vontade de melhorar a educação, se melhora a educação. E está se melhorando. Não está melhorando, está mais... Olha, posso dar... Dizer, se comparar hoje com 10 anos atrás, é óbvio que melhorou. Então é óbvio que melhorou. É claro que está melhorando. O que nós queremos é o seguinte, nós queremos que melhore muito mais. Isso tudo bem. Eu acho, ninguém se opõe a isso. Pois não. Eu estou vendo a discussão com relação a estudo, mas será que o foco não é pôr dinheiro na mão da população para a população decidir o que quer fazer? Ou seja, eu sou economista, da linha do senhor. Será que não seria mais interessante no país nós fazermos um programa de redução da carga tributária? Deixa eu lhe dizer, aí é uma coisa muito mais ampla. Na minha opinião, você tem razão no seguinte, se você pudesse pôr dinheiro na mão da população, ela ia escolher melhor. Seguramente. Tanto é verdade que quando você põe a Bolsa Família, você obriga que a criança frequente a escola. E é o que está acontecendo. Melhorou o ensino primário? Melhorou muito pouco. Mas o ensino médio piorou. E o ensino superior está em plena decadência. É disso que se trata. É disso que se trata. Então, é disso que se trata. Agora, não há a menor dúvida de que esse é um fator fundamental, não tem... Deixa eu lhe dizer, nós temos alguns colegas que têm essa tese ainda um pouco mais exacerbada do que a sua. Não, a tese não é minha, eu estou colocando uma questão. Eu acho que tem um... Ok. Roberto. Roberto está esperando. Bem, o senhor disse que está desiludido. Eu
não cheguei a esse ponto ainda, mas eu estou ansioso, certo? O que é a ansiedade? De onde vem? É que nós estamos diante de uma problemática muito complexa, que desafia até a capacidade cognitiva. Tem dificuldade de ver como é que se interrelaciona essas variáveis, para onde caminhamos. O senhor disse que não dá para trocar o povo, o senhor já respondeu uma das minhas questões que eu teria aqui. Se mudar o sistema de representação, pode melhorar, certo? Eu também sou defensor do voto distrital misto e tem várias vantagens, inclusive acabaria com essas bancadas aí, rural, evangélica, Mas é a única forma de você terminar. Agora, é uma mensagem difícil de vender para o povo, certo? Eu já tentei no grupo que eu estou envolvido apresentar o distrital na parte que é voto direto, como eleição direta para o deputado. Isso seria uma mensagem que captaria mais adeptos. Para mim, deixou ainda mais ansioso quando o senhor falou, para chegar ao distrital vai precisar de mais umas 4 eleições, certo? E aí o meu horizonte de vida já não tem. Mas você é uma pena, eu não sei por que você está tão pessimista. Eu com 90 anos estou esperando o 4 de você. Sim, mas... Você que é uma criança, está aí. Não, mas não é isso. Então, eu vejo um outro caminho. Será que não, ano que vem, certo? Se der errado aí, se eleger um posto purista que faz essas coisas com prevenção do setor elétrico, petróleo, tudo, será que uma crise ainda mais forte não pode precipitar uma solução? Porque as crises são terapêuticas. Às vezes tem gente que precisa de um ataque cardíaco para ir lá recorrer ao hospital. Será que não será melhor piorar? Não, eu acho que como está piorando, em algum momento vai acontecer qualquer coisa. Só que eu não sei se vai ser para o bem ou para o mal, mas vai acontecer qualquer coisa. Aqui eu gostaria só de completar um negócio sobre esse negócio de eleição. O Covas, que foi um político espetacular, honesto, decente, inteligente, um sujeito que um dia teve um ataque de lucidez. Ele era semi-socialista, quando foi candidato a presidente propôs um choque de capitalismo. O Covas tinha o seu eleitorado no Porto de Santos. O Porto de Santos, ele protegia, ele sabia que era um absurdo o que ele estava fazendo, que o Porto de Santos é a coisa mais ineficiente que existe no Brasil e a mais corrupta. Mas ele, que eu elegia, ele recebia lá 200 mil votos o tempo todo. Eu achava muito interessante que um deputado de Ribeirão Preto, que exportava açúcar, que devia querer um porto extremamente eficiente para poder exportar, o idiota votava com o Covas, na esperança de que ia roubar do Covas algum voto no porto. Quer dizer, o deputado, no regime em que nós vivemos, em que o distrito é o Estado, ele não tem... Ele é absolutamente irracional, porque as suas crenças são irracionais. De forma que só mesmo uma mudança... É preciso mudar o sistema, não tem remédio. É uma quebra de continuidade. A verdade é que isso devia ter sido feito, e não foi feito, no fundo, por uma razão muito simples. Isso estava no projeto da Constituição de 67, que o Campos tinha colocado. O senador Krieger foi ao Castelo Branco e disse: Castelo, muito obrigado. Nós te apoiamos durante todo esse tempo e agora você acabou conosco. E o Krieger explicou para ele por que a eleição distrital ia terminar com eles, os políticos. E o Castelo tirou. É que a história é uma coleção de acidentes. A história não tem lei. Quem acredita em lei histórica é idiota. Mas, não, desculpe, estou tentando focar isso um pouco mais. Olha, tem lá um outro. Sim, eu estou reconhecendo elas. Delfim,
por que não surge uma liderança política para focar essas besteiras e promover algumas abordagens mais coerentes e inclusivas? Isso eu sou incapaz de dizer para você porque não surge. Em algum momento isso vai brotar, eu espero pelo menos. Não, mas isso é azar. Isso... Não, mas é azar mesmo. É isso aqui, é o acaso mesmo. Essa ideia é o acaso, essa ideia de que nós podemos programar tudo está equivocado. De repente acontece. Você pega o caso do Fernando Henrique. Fernando Henrique não se elegeria deputado federal. E disse para mim, e sabe por que ele dizia? Porque o Serra não vai deixar. O Serra não vai deixar. Ele está vivo ainda, o Serra também. Bom, o que aconteceu? Por acaso, o Itamar não sabia o que fazer, convidou Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda. Estava sendo organizado pelo Recupero, que esse sim é um cara competentíssimo, um plano de reforma. O Fernando chegou, inteligente, preparado como é, organizou um grupo e fez uma verdadeira revolução, que foi o Plano Real. Conseguiu algumas coisas muito importantes. Só que quando ele, no auge do seu prestígio, ele não fez o equilíbrio fiscal, para não gastar prestígio. Tanto é verdade que o Brasil quebrou 4 anos depois, teve que ir ao Fundo Monetário. E só no segundo mandato é que ele começou a fazer uma política fiscal adequada, porque o fundo condicionou o empréstimo à produção de superávit primário. E aqui é o seguinte, onde é que entrou o acaso de novo? Entrou o acaso que estava o Clinton, e que o Fernando estava sendo ameaçado pelo Lula. O Clinton pôs a mão em cima do fundo, diz, vai emprestar de qualquer jeito. Senão o fundo jamais teria emprestado. Então, cada coisinha dessas, quando você vai olhar, aconteceu um raiozinho que estava lá funcionando e que foi por acidente. Se o Clinton não tivesse agido, o Lula teria se eleito em 98, teria sido uma desgraça, porque naquele momento ele era extremamente despreparado. Professor, o exemplo da França, o Macron, sem partido, ganhou a eleição, com maioria absoluta, elegeu a maioria do parlamento, num sistema francês que era muito parecido com o nosso. Tinha um sistema de Não. os partidos lá eram... Mas lá a eleição é distrital. Sim, é distrital. Lá o Macron, mas lá tem uma coisa. Qual é a inteligência do esquema francês? Eu elejo o presidente da República, 15 dias depois eu elejo o Congresso, porque quem elegeu o presidente da República vai eleger um deputado ou um senador para ajudá-lo a administrar. Essa é uma coisa que a gente devia adotar. O Macron só teve sucesso por causa que foi criado pelo De Gaulle. Essa distância de 15 dias entre a escolha do presidente e a escolha do Congresso. O Macron foi outro exemplo do acaso. Quer dizer, que correu um risco enorme, porque se o Maléchon fosse... Veja, a diferença entre ele e o Maléchon foi menos de 1,5%. Se o Maléchon fosse eleito, a França estava perdida definitivamente. A comunidade econômica europeia acabava tudo. Então, o que acontece? O Macron foi eleito, fez a maioria, vai fazer as reformas. Agora, está enfrentando uma resistência enorme, mas vai fazer. Vai conseguir fazer. E na minha opinião,
vai sobreviver a Comunidade Econômica Europeia se ele não tivesse sido eleito. Se tivesse o Marechal fosse eleito, não estava perdido. Mas veja, é a inteligência da institucional. Esse fato elementar de você eleger o Congresso 15 dias depois de eleger o presidente, é o que nós devíamos adotar não só a eleição distrital mista, como este objetivo. Você elegeu o presidente 15 dias depois. E o parlamentarismo? Elegeu o parlamento 15 dias depois do presidente. E o parlamentarismo, talvez? O parlamentarismo eu acho que seria uma solução muito boa, mas eu não estou muito convencido de que ele seja tão diferente dos outros. A coisa no parlamentarismo não funciona tão bem quanto a gente imagina. Viu? Olha a casa da Inglaterra agora. A coisa é complicada, mas essa é uma opção. Essa é uma opção. Você pode. Mário, Tinha um senhor lá. Professor, obrigado por sua presença, que enobrece bastante, principalmente os jovens do Instituto, a escutar a sua explanação. Eu queria fazer uma provocação e queria depois levantar uma questão. Primeiro é a seguinte, você falou bastante dos problemas que a economia trouxe do uso do câmbio, por exemplo. Você falou que o câmbio foi mal usado como política econômica e toda vez que você usa o câmbio é um problema. Eu faço uma provocação, principalmente hoje, onde você tem aí, principalmente, como o Norman colocou nos Estados Unidos, uma mudança de figura no Banco Central americano, onde se tem uma independência e se mostra independente, por mais que se esteja ali naquele país ali passando por um momento indefinido de conturbação político-econômica, mas você tem uma figura-chave do Banco Central. E aqui no Brasil, será que não começa a ser momento de pensar ter mais independência dessa política econômica? Essa é uma primeira provocação que eu faço com um pano de fundo do que acontece hoje, da mudança da presidência do Banco Central. E por mais que tenha um trumpionismo aí, você ainda assim tem uma independência e tem uma escolha bem aceita por mercados e centrada. A segunda provocação, a segunda questão, acho que mais de curto prazo, eu aproveito aí da sua experiência como político e economista. O senhor trouxe números que me chamou a atenção. Enquanto a Dilma tinha o máximo de aprovação, ela fazia as decisões que prejudicavam mais a economia. Hoje a gente vê aqui um cenário interessante. Nós temos um governo reformista, que traz a reforma trabalhista e preza por algumas reformas que são importantes para o funcionamento do sistema econômico, mas que goza de sua pior aprovação com a nação. Então tem alguma coisa aí interessante para observar. E aí, a minha análise é o seguinte, nós caminhamos para uma eleição de grande importância. Na minha opinião, de grande importância porque vivemos uma crise recente muito profunda, onde os agentes começam, e aí o senhor trouxe a classe média, os agentes começam a pensar mais sobre o problema da política, que eu acho que é uma coisa importante para se refletir. Que papel tem a economia, ou esse tão esperado volta do crescimento da economia, na eleição de 2018, via vista que a gente, como você bem colocou, não tem nem sequer um ator ou uma liderança que possa representar nossos ideais. Então, vem uma retomada do crescimento econômico, tem um governo com aprovação muito baixa, mas se carece ou se exige uma decisão em menos de 360 dias. Qual era a primeira questão mesmo, né? Sobre a independência do Banco Central. Bom, o Banco Central tem hoje plena autonomia. Esse negócio é um grande tolice. Essa ideia de que existe uma teoria monetária é uma vigarice econômica. Essa que é a verdade. Hoje todo mundo, agora mesmo esse congresso do Peterson Institute, você veja lá, o Blanchard ficou posto no canto, e no corner. Por quê? Porque nenhum dos modelos nenhum dos modelos cumpre as exigências da sua do controle
numérico, no controle quantitativo, mais do que... ou seja, essa ideia, se existisse isso, se os economistas fossem engenheiros, o engenheiro romano construiu uma ponte há 5 mil anos, mas seguramente há 800 anos, está lá funcionando. Está lá funcionando. Tá. Qual é? Por quê? Porque existe resistência de material, existe... A teoria não existe. A teoria é uma piada. A teoria é uma invenção. A teoria quantitativa era uma invenção, os economistas destruíram. Depois, cada teoria econômica que foi surgindo foi sendo destruída. Então, nós estamos dizendo o seguinte, existe um grupo de pessoas que aprenderam a ciência monetária. Portanto, eu posso me entregar na mão dele para que ele exerça a política e eu estou salvo. Isso é o mesmo erro que nós cometemos. E eu digo nós porque eu estava lá, quando nós discutimos a independência do Supremo. O maior problema que nós tínhamos era o seguinte, como é que eu vou pôr na mão de 11 sujeitos todo o poder? Quer dizer, como é que eu vou escolher um sujeito que ele vai ser um 11º do suporte de toda a sociedade? E a gente ainda acreditava que direito era um pouco melhor que economia. Hoje eu acho que é bem pior, inclusive. E a lógica do direito é pior que a nossa. De forma que o que eu digo é o seguinte, não é esse o problema. O problema é não ter nenhum controle. Esse negócio de independência, autonomia, eu acho que está pleno. Nós temos que ter autonomia. E ele presta contas. Acabou. Mas é muito interessante o que o senhor está dizendo. Basicamente, que não, o senhor está dizendo que não tem receitas. O senhor diz que as coisas vão evoluir sozinhos. Não. Não diz que evolui sozinho, não. Não diz que evolui sozinho. O acaso é uma coisa bem diferente de evoluir sozinho. É um acidente. É um acidente. Então, o que eu digo é o seguinte, em algum momento vai ter que acontecer um acidente positivo. O acidente positivo é aparecer esse cidadão, que nós sabemos quem é, que vai convencer a sociedade de que este é o único caminho. Agora, a sua questão final, eu acho que é interessante. Por que a sociedade está contra as reformas? Antes mais, quem impediu as reformas? Quem impediu as reformas? O Ministério Público. É isto. É isto. Então, é a casta que detém o poder, que não tem controle social. É disso que se trata. Como impediu o Ministério Público Muito as simples. reformas? Foi a confusão que ele fez, a intervenção da justiça na política, a judicialização da política e a politização da justiça. É uma coisa óbvia hoje. Eles impediram. Tanto que eu achava o seguinte, se o Supremo tivesse um mínimo de lógica consequencialista, devia ter dito, o senhor Temer vai ser preso dia 1º de janeiro de 2019. Agora cumpra a sua tarefa aí e faça as reformas. Por que não aconteceu isso? Bom, o senhor está falando basicamente de uma anarquia. É uma anarquia mesmo. Que existe no, não é uma anarquia, porque tem gente sabendo o que faz. Mas também, o senhor fala de uma anarquia, mas também o senhor não está dizendo como aproveitar da experiência e, vamos dizer, a sabedoria acumulada de civilização ocidental que evita os tipos de problemas que o Brasil está sofrendo agora. Desculpe, você está pedindo para mim é impossível. Não, o senhor é um homem de grande poder. Não, quando eu tinha poder eu fiz o que eu devia, cometi meus erros inclusive, mas fiz o que podia. Então, agora o que acontece é o seguinte, nós precisamos de reorganizar isto, Norma. O problema é o seguinte,
não existe mais nenhuma independência entre os três poderes. Eles se misturaram. Este problema da judicialização da política e da politização da justiça é muito mais grave do que nós estamos pensando. Não adianta. Agora mesmo, nós já fizemos uma reforma trabalhista. Os ministros do Superior Tribunal do Trabalho, com exceção do seu presidente, dizem: nós não vamos aplicá-la. Ponto. E daí? Enfim, o modelo asiático é exatamente o contrário do que nós estamos defendendo. Ou seja, a democracia exige distribuição de poderes, autonomia, respeito à Constituição. O Brasil evoluiu, sim. Temos hoje uma classe média que, claramente, uma burguesia que pode, nas próximas eleições, ser um pouquinho mais seletiva em termos de meritocracia, vamos dizer assim. Mas e o que podemos aprender com o modelo asiático? A China, em particular? A China, eu acho o seguinte: o grande sucesso da China é que tem quem copiar por isso. Tem que copiar. Todo o socialismo funciona enquanto tem alguém para copiar. Eu quero ver quando chegar a hora de criação. Na verdade, a China se aproveitou de uma... A China é uma emanação dos Estados Unidos. É mais um daqueles erros monstruosos. O Japão... Essa é uma boa questão para a gente discutir esse negócio de Brasil e o resto. O que aconteceu com o Japão? Quando os Estados Unidos invadiu o Japão, tudo bem, ganharam a guerra. Por que os Estados Unidos abriram o seu mercado para o Japão? E facilitaram a industrialização japonesa, que era para segurar o russo lá embaixo. Sim. Porque o Japão tinha batido no russo em 1908 e ele tinha que segurar o russo lá embaixo. O que ele fez? Ele criou todas as condições para o Japão crescer. Qual é a maior condição? Deu para o Japão, ele fixou um câmbio de 360 ienes por euro, por dólar. Um negócio de desvalorização gigantesca. E abriu o mercado. Quando ele foi à Alemanha, o que ele fez? Deu um Deutsche Mark a 4 dólares, a 4 marcos por $1, para segurar a Rússia aqui em cima. Para enfrentar a China e a Rússia, sobrou a Coreia do Sul. O que eles fizeram na Coreia do Sul? É que a participação dos Estados Unidos no desenvolvimento da Coreia do Sul é gigantesco. O dinheiro que eles puseram lá e abriram o mercado para a Coreia do Sul. E quando deu a briga entre o Stalin e o Mao, que expulsou os programadores russos que estavam na China, porque estavam produzindo na China a mesma porcaria que tinham produzido na Rússia, o que fez o Kissinger e o Nixon? Foram à Rússia dizer: olha, abre aqui uma zona de livre comércio, eu trago o equipamento, você põe o chinês para tocar o equipamento. Levou para os Estados Unidos, num ano, mais de 1 milhão de sujeitos para fazerem cursos. Mais de 1 milhão. E abriu o mercado americano para a China. Pronto. Ele produziu a China, ele produziu o Japão, ele produziu a Alemanha. E o Brasil ficou por fora. Não. No Brasil, eles só fizeram o contrário. No Brasil, quando nós estávamos exportando café solúvel, moveram uma ação, durou 10 anos, eu briguei com eles durante 10 anos, porque diziam o seguinte: não é possível que um sujeito faça uma fábrica de solúvel em Londrina, no meio da produção de café, e eu aqui tenho que ter uma fábrica de solúvel em Nova York, tenho que trazer o café verde do Brasil até aqui, trazendo água e tudo. Logo você tem que pôr uma taxa sobre o café brasileiro. Um bando de canalhas.
Ok, basicamente o Brasil não foi levado em sério. Não é que o Brasil não foi levado a sério. O Brasil nunca interessou. O Brasil só interessou quando eles precisaram fazer uma base no Nordeste e deram a CSN. Essa história, a verdade é que ninguém conhece a história do Brasil. Está começando a aparecer agora. O Jorge Caldeira está começando a mostrar, ainda muito antigo, ainda na colônia. Mas quando chegar no contemporâneo, nós vamos entender do que se trata. Nós vamos entender do que se trata. Porque para o Brasil, nunca se fez nada, nunca se abriu o mercado. Nada. 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 Porque não era quintal dele mesmo, não precisava de coisa nenhuma. E não tinha risco nenhum. No Brasil nunca teve risco. O Brasil nunca ameaçou ninguém, nunca foi... Ficaram preocupados no dia que imaginavam que isso aqui podia virar um comunismo. Também é um exagero danado. Não diria o senhor que o Brasil está governado por cliques? Rubens recuperou em seu livro que ilustra o Brasil está governado por cliques, por grupinhos, desde o século XVIII. Mas aí também tem um pouco de romance. O Brasil é dirigido realmente. Vamos ver quem dirigiu o Brasil até agora. Quem dirigiu o Brasil até agora, não agora no Temer, quando terminou esse governo da Dilma e do Lula, esse incesto entre o Estado e o setor privado é uma construção do PT. Uma construção porque o PT precisava de dinheiro para eleger-se e, no fim, transformar o Brasil no que eles queriam. Essa é uma construção, isso não foi uma coisa por acaso, isso foi construído. Como é que você podia construir assim? Para que você precisava de tanto dinheiro? Sempre houve uma corrupção aqui, uma corrupção ali, mas nunca houve nada nessa dimensão que nós estamos tendo aí. E esse é um problema muito diferente dos outros. É muito, muito diferente. Agora você tem... É claro, sempre... Todos os países são desenvolvidos por cliques. Os Estados Unidos é administrado por cliques. Todos os países são administrados por cliques. Ou seja, por minorias. Não tem nenhum país que seja administrado pela maioria. É que tem algumas minorias que são melhores que outras, mas não é tão diferente. O que eu acho é o seguinte, nós temos uma dificuldade muito maior hoje. Não há a menor dúvida que nós chegamos num nível de desintegração que é muito forte, é muito grande, porque você permitiu a dissolução do poder do executivo, permitiu a criação dessa casta não eleita, que é promovida pela política e que hoje detém o poder sem nenhum controle social. Esse é o problema que nós vamos ter que enfrentar. E não é só nós, não. Isso é uma coisa que está acontecendo em todos os lugares do mundo. Como é que isso nasceu? Isso nasceu muito interessante. Nasceu na Constituição de 88, em que nós não tínhamos lá nenhum jurista de verdade. O que faltou na Constituição de 88 era um Clóvis Bevilacqua. Nós só tínhamos amadores. Até a Constituição de 88, saúde, educação, segurança, eram deveres do Estado. Deveres do Estado. Na Constituição nós inovamos. Transformaram-se em direitos do Estado. Quando você diz é um direito, acabou. O Ministério Público vai lá e diz, eu é que controlo, se é um direito. Isso foi a judicialização de tudo. O senhor estava querendo... Sim. Que é seu nome, desculpe? Oi? Seu nome? Meu nome é João Mendes, professor. Eu queria fazer uma reflexão aqui. Japão, o senhor mencionou do Japão. O Japão é a terceira economia do mundo. O Japão, perto do Brasil, em termos de recursos naturais, não tem nada praticamente. Aliás, eles têm desastres naturais o tempo todo, é cíclico. Não tem nada, nós mandamos uma tonelada por $1.000 e volta para cá por 20, $30 mil. Mas é fácil, porque eles são a terceira economia mundial.
Nós pegamos a Índia com problemas de castas também igual, ultrapassaram a gente como 7ª economia há pouco tempo. Ainda o Brasil continua sendo uma das 10 maiores economias. Quer dizer, nós temos uma posição fantástica no mundo. O mundo todo olha para o Brasil. Vem o Bono de fora, o Bono, que é um artista, e olha aqui e fala assim, talvez esse seja o grande problema desse país. Excesso de recursos. Né? E, olhando tudo isso, eu queria lhe fazer outra provocação, complementando o que a nossa colega disse aqui sobre educação. O que eu sei de francês eu aprendi há bom tempo atrás numa escola pública. A escola pública era a escola. Nós importávamos professores de fora, senhores que não falavam nem português, francês, inglês. Era uma escola fantástica. No entanto, a escola hoje, a educação hoje está nessa situação. Ela sim, me parece que hoje é aquém daquilo que existia. Agora, eu vejo essa geração do senhor, essa geração que é respeitável, o país estava crescendo em 6, 7%, e, no entanto, há anos que a gente vê o quê? Nós vemos um estado do Maranhão, por exemplo, que tem o pior índice do país, e talvez se separássemos só o Maranhão, acho que ele estaria atrás até do Haiti. E, no entanto, quem comanda é um senhor que esteve, eu sou político aqui, pelo amor de Deus, só estou comentando, mas um senhor que foi presidente, está há 50 anos no Senado e assim por diante. Nós vemos outros estados aí, Barbalhos da Vida e assim por diante. Né? Talvez essa carência de políticos e dessa geração, o senhor mencionou Fernando Henrique. Fernando Henrique é um sociólogo, um parceiro da Academia de Letras, talvez tenha uma responsabilidade até maior. A gente vê uma quietação, eu não vejo o Fernando Henrique mexendo atualmente. Me permitem dizer, eu não estou fazendo uma crítica política à direita ou à esquerda. Aí se eu ver um Lula aparecendo, justamente se aproveitando de uma situação toda. Então essa carência toda que nós temos, talvez não seria o grande problema nosso, como o senhor colocou. Mas a gente tem que olhar daqui para frente. Só que nós temos um passado interessantíssimo, não temos? Que mostra que já crescemos. Como reverter isso? Quer dizer, o senhor usou a palavra desiludido. É verdade. Puxa vida. Mas como é que eu vou fazer? Porque, de fato, o senhor olha uma bancada da bala, uma bancada evangélica, uma bancada da agro, e, no entanto, as questões mais primárias, que são da Constituição, não são respeitadas. E aí eu vejo um povo, que você vai na Paulista, pela primeira vez eu vejo idosos participando de eventos da Paulista, mas nós estamos, o povo também está tão desiludido que ele invoca a presença de um Luciano Huck agora, que pode chegar ou não, mas não existe hoje uma liderança. Mas isso também não é culpa dessa geração anterior, que talvez não esteja se movimentando, porque quem tem experiência nesse país? Então não é uma provocação a essa geração, mas sim eu digo o seguinte: existem 13 milhões de desempregados, existem 13 milhões de analfabetos, e o mundo olha para o Brasil assim, falando, meu Deus, que recurso, que enormidade de recursos. E, no entanto, eles têm receios de colocar algum investimento aqui. Por que não colocam na China? Lá tem uma mão de ferro, eles são uma ditadura. Isso é o que Xi Jinping está fazendo agora. Então, resumindo tudo isso, não está faltando realmente uma virada efetiva, talvez algo até de algo maior? Se a gente pensar, até os militares estão subordinados aos civis. Ou seja, tudo parece que está arrumado para continuar a coisa. Essa desilusão, eu sinto, eu fiquei muito tempo fora, estive em mais de 100 países, eu digo, não tem recurso como o Brasil. Qualquer um vê isso. Aí eu acho que a classe, todo mundo está vendo isso. Mas... Ok, deixa Delfim. Só para cada coisa que você deu, eu vou te dar um contra-exemplo. Que bom. O Maranhão é uma tragédia. A Bahia é uma glória. Por causa do Antônio Carlos. Então, para cada exemplo que você deu, tem um contra-exemplo. Glória? A Bahia é um estado hoje desenvolvido.
A Bahia é um estado que tem uma indústria, tem energia eólica, energia solar, energia do O diabo. senhor nunca entrou na escola de Bahia? Espera um pouco. E a Bahia é hoje um país que tem uma agricultura poderosa. Eu estava simplesmente, eu não estou dizendo que a Bahia é o ideal do mundo. O que eu estava dizendo é o seguinte: um político que produziu a porcaria do Maranhão e um outro político produziu uma coisa muito boa na Bahia. Fala que esses exemplos não funcionam para coisa nenhuma. Isso não pode ser generalizado. Isso é tudo uma ilusão. O que você disse sempre agora, nós precisamos dar uma virada assim. Só que nós precisamos saber para onde nós vamos virar. Se nós somos tartaruga, vai virar e nunca mais desvolta. Esse exemplo da China é o tipo de negócio horroroso. O Xi Jinping está voltando a ser mal. Está reintroduzindo o marxismo na universidade. Já vai começar a ter problemas. Então, isso não é nós já aprendemos isso com o regime autoritário, tá certo? Nós já aprendemos. Não vai terminar bem. Nós temos que resolver isso com o nosso regime. Nós temos que terminar isso num regime democrático. O essencial não é nem mudar o povo, nem fazer nada. É você criar instituições em que o povo possa votar de maneira adequada. Quer dizer, você tem que estimular o povo a se comportar de maneira adequada. Mas a pergunta que eu fiz... É evidente. Vão parar tudo e educar todo mundo. Daqui 20 anos está todo mundo educado. E morreu de fome antes. Esse negócio do cavalo do inglês, pelo amor de Deus, meu Deus. Mas minha pergunta, no começo, é que como fazer essas instituições? Se eu soubesse como fazer, eu teria feito. Ninguém sabe como fazer. Nós estamos à espera de um acidente. Um acidente benéfico, né? Os maléficos nós estamos cansados com ele. E esse negócio é retrógrado. Significa o seguinte: eu não posso crescer porque não fiz educação no passado. É mentira! É mentira! O Brasil não é um fracasso. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. O Brasil é o único país de 200 milhões de habitantes que chegou nesse nível. O Brasil cresceu desde a primeira da colônia. O Brasil se expandiu. O Brasil não é um fracasso. O Brasil é um país de milagre. Um dia chegaram com um menino de 14 anos e disseram: olha, você hoje está fazendo 18 anos. Está aqui um discurso escrito por José Bonifácio que você vai ler, que agora você é um imperador. Sabe o que ele disse em um discurso? Eu me comprometo a controlar as despesas. Controlando despesas o tempo todo, nós chegamos onde chegamos. Então, o Brasil não é um fracasso. O Brasil está numa encrenca muito séria por conta disso que eu estou dizendo. Você violou, na verdade, a Constituição. A Constituição está permanentemente sendo violada. Basta olhar o seguinte: como era possível você caçar a Dilma e separar os direitos políticos dela? Aonde é que está escrito isso? Na Constituição diz e. Não pode. Morreu, ficou por isso mesmo. Na Constituição já diz que a idade mínima aposentadoria é 65 anos, ponto e vírgula, 35 anos de trabalho. O Supremo transformou o ponto e vírgula não é em ou. É ou 65 ou 35. Quer dizer, nós já tínhamos uma regra de barragem de 3%, que hoje teríamos 5 partidos, 6 partidos. O Supremo inventou a ideia de que isso desprotegia os minoritários. Quer dizer, você, na verdade, essas coisas são erros humanos, erros feitos por nós. Não tem nada a ver com o resto. Agora, é claro que nós precisamos de educação, precisamos de saúde, precisamos de transporte. Eu nunca me esqueço o seguinte: quando o Montoro foi meu professor
de direito privado, era um grande amigo meu, um sujeito decentíssimo, de alta qualidade. Ele foi eleito governador, mandou pintar nos ônibus. Transporte, um direito do cidadão e um dever do Estado. Eu disse, professor, transporte, um direito do Pedro, pago pelo Paulo. Não tem nada grátis. Para a sociedade não tem nada grátis. Roberto Toledo. Professor, eu queria uma rápida questão. Inicialmente, o senhor se referiu à atual Constituição de uma forma relativamente positiva, no sentido de que ela garantia condições potenciais, pelo menos, de equilíbrio. Potenciais mesmo. Potenciais, de equilíbrio entre a liberdade, a igualdade e a eficiência. Perfeito, eu acho que é absolutamente correto. Depois o senhor apontou 2 pontos extremamente graves da atual Constituição que estão na raiz da crise que nós estamos vivendo. Quer dizer, uma, essa simetria entre o que era dever de Estado se transforma em direito do cidadão, e daí o papel do Ministério Público e de todo o aparato judiciário numa suposta garantia desse direito. Então isso é uma violação terrível, quer dizer, isso é uma disfunção terrível dessa mesma Constituição. E agora, construindo plataformas para o futuro, hipóteses para a governança futura, como é que nós vamos encarar isso? Quer dizer, se de um lado nós temos uma certa estabilidade e equilíbrio garantido pela atual Constituição, mas por outro lado ela tem distorções gravíssimas. E nós sabemos que é uma aventura sempre muito grande se abrir um processo de revisão constitucional. Quer dizer, numa plataforma de governo que se possa pôr, é dificílimo fazer isso porque é um risco muito grande. É um processo que começa, a gente sabe como e não sabe como termina. Então, qual é a sua visão a respeito dessa Constituição que se pode fazer? Você precisa de uma lei de abuso de poder. Lei de... Contra abuso de poder. Que há um óbvio abuso de poder. Como a Dilma tinha perdido o seu protagonismo, 2 poderes avançaram. O Tribunal de Contas e o Ministério Público. Não está implícito na Constituição. Isso foi extraído oportunisticamente. Mas a sua questão fundamental é que aqui você não precisa de reforma constitucional. O senhor tem toda a razão. Se alguém se meter numa reforma constitucional, isso vai piorar muito. É outro acaso. O Tancredo é eleito e morre, o Sarney assume. É um acidente. O Tancredo jamais teria feito uma Constituição. Jamais. O Tancredo tinha 7 mudanças ou 6 mudanças, que ele chamava de entulho autoritário para enganar a gente. Eu vou tirar os 6 entulhos autoritários e vou reter na minha mão o poder que os militares tinham. E aí eu não tenho dúvida. O Tancredo e o Dornelles teriam feito já um programa de estabilização bem sucedido. Quando o Sarney não pôde, porque o Sarney nunca foi presidente pleno. O Sarney perdeu o seu mandato, inclusive o Ulisses é que mandava. Quer dizer, tanto que o Sarney tinha que mandar quando ele ia escolher um ministro, tinha 2 filtros, o doutor Ulisses e o Roberto Marinho, para saber se podia ser ou não. Então o que acontece? Você fez uma Constituição, como eu disse, nós não tínhamos na Constituição nenhum constitucionalista realmente, alguém, porque isso teria que, não era um sujeito primário, que nem eu em matéria de direito, que ia perceber essa mudança. Essa mudança todo mundo aprovou. E não mediu as consequências. Por quê? Porque ninguém imaginava o abuso de poder. Ninguém imaginava o abuso de poder. Então, o senhor tem toda a razão. Se a gente se meter a fazer uma reforma constitucional no meio de qualquer, vai ser muito pior, eu acho.
Não há dúvida nenhuma. Mas tem um senhor lá atrás que está pedindo há muito tempo. Né? Uma parte das suas colocações, o senhor respondeu a minha pergunta, simples e direta. Professor, eu estive em Brasília semana passada. Estou indo semana sim, semana não. Ano que vem é eleição. O país está fracionado e a eleição vai deixar ele mais fracionado ainda. Você falou de uma esquerda louca, que é verdade, e falou de uma direita troglodita. Os 20 anos de autoritarismo é visto como uma parte da sociedade com simpatia nos dias de hoje. Metade da população está fechada com eles. Se vencer a direita troglodita, como o senhor diz, não quer dizer que eu sou contra ou não, vence além da espada. O Congresso não dura um mandato presidencial, porque tem o apoio do empresariado que produz, que está jogando a toalha nessa questão do país que está muito difícil. Como empresário, eu vejo o país muito difícil. É muito bonito falar de Macron, é muito bonito falar sobre outras questões, educação, mas se o país não corresponde, não adianta falar de progressão, de capitalismo sadio. Como o senhor vê o Congresso durando 5 anos, professor? Não, eu não tenho a menor dúvida que vai durar. Essa intervenção militar não vai acontecer mais no Brasil, porque eles aprenderam. E vou lhe dizer mais. Hoje a Constituição, quem destruiu isso não foi nem a Constituição. Quem destruiu isso foi o Castelo Branco. Porque não se forma mais liderança política, nem no Exército, nem na Marinha, nem na Aeronáutica. O 4 estrelas com 4 anos vai embora e ponto final. E vou te dizer, o general aposentado é a mesma coisa que Bedel. Não tem nada. Aquilo é uma descontinuidade. Meu avô é general aposentado. Então, você sabe disso. Ele deve ficar se lamentando em casa e hoje ele deve atrapalhar a limpeza em casa. Fica sentado na sala se lamentando e atrapalha. Então o que acontece é assim, não há a menor hipótese mais. Nós precisamos resolver nossos negócios politicamente, não tem outro caminho. Com todas as divergências que a gente tem, o único sistema que admite a divergência é a democracia. E por que eu acho que o sistema de sufrágio universal, em prazo certo, com substituição necessária e com eleições livres, são solução? Porque o sistema se corrige. O sistema se corrige. Quando há um excesso de um lado, em geral, o sistema corrige para o outro lado. Porque você tem 2 poderes, na verdade. Você tem a urna e você tem o mercado. Quando o mercado exagera no seu economicismo, a urna vem e corrige. Quando a urna exagera na distribuição, o mercado vem e corrige. Esse processo vai funcionando. Funcionou no mundo inteiro. Não vai deixar de funcionar no Brasil. Funcionou no mundo inteiro, que eu digo, desenvolvido. Os 30 países desenvolvidos, todos eles têm esse regime. Não é possível que seja por acaso. Desculpe, vou fazer uma pergunta a você. Os jornais hoje dizem que o Brasil tem um recorde de homicídios, na casa de 62 mil ao ano. Isso não desafia sua abordagem de gradualismo. Nós estamos aproximando um limite na sustentação da ordem pública. O senhor acha que pode continuar em um horizonte de evolução que pode durar mais 10 ou mais 20 anos? Eu nunca disse isso. Se você me disser, eu vou dizer para você, nós estamos nos aproximando de uma revolução de verdade. Não tem ilusão, não. A próxima não vai ser de brincadeirinha, não.
A próxima vai ser de cortar a cabeça na rua. Depois de cortar a cabeça de 16 mil, cortam a cabeça de quem cortou a cabeça dos 16 mil e tudo volta a ser o que era. É só olhar para a Revolução Francesa. É só olhar para a história, Deus meu. Onde terminaram todas as revoluções. Só está faltando 2 ou 3 para terminar. E todas terminaram igual. Todas terminaram da mesma forma. Então, não existe nenhuma alternativa para isso. O que eu digo não é que eu... Não tem alternativa a uma revolução violenta. Não, se você deixar esse negócio continuar, não vai ter alternativa. Porque como é que vai terminar isso? É isso que vai terminar. Eu vou ligar mais tarde. Quem fala? Professor, eu queria ouvir a sua opinião sobre dois pontos. O primeiro é sobre a parte ética. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o peso do que é chamado hoje de crise ética nessa judicialização da política. Tem algum peso ou isso faz parte? O fato de a gente estar vendo na televisão 50 milhões num apartamento, ou outro carregando mala, isso tem algum peso como a gente vê a política? É visível, é claro que sim. É algo que faz parte do Claro cenário? que sim. Vamos ver o seguinte. A Lava Jato, na minha opinião, é um ponto de inflexão na história do Brasil. A Lava Jato, ela abriu um abscesso, ela expôs, como eu disse, uma combinação entre o Estado e o setor privado que era inimaginável. Nunca mais isso vai voltar a acontecer. Você melhorou as condições e a Lava Jato talvez seja a única unanimidade nacional hoje. Tudo. Talvez só um pessoal muito ideologicamente muito comprometido é que tenha restrições. Houve abuso de poder? Houve abuso de poder. Mas nada tão trágico que desmonte isso. A Lava Jato, quando as pessoas se queixam, eu digo, talvez ela tenha atrapalhado um pouquinho o crescimento, que já era pouco. Mas daqui para frente, ela vai ajudar o crescimento muito. Porque é evidente que você vai ter um país muito mais arrumado, muito mais ético. As próprias empresas vão aprender, estão aprendendo. E outras estão aprendendo mais rapidamente. De forma que eu não tenho a menor dúvida, não. A Lava Jato não tem nada a ver com essa judicialização da política e com a politização da justiça. A Lava Jato é um ente independente, que usou um poder que está na Constituição. A Lava Jato só existe porque o poder político construiu. As 3 leis que admitem que construíram a Lava Jato foram projetos do Congresso. Quer dizer, não tem nada... Quando algumas pessoas da Lava Jato criticam a política, estão errados. Eles podem criticar os políticos, mas não a política. Complementando a segunda parte, é sobre o Pacto Federativo. Queria saber a sua opinião sobre essa hipertrofia do poder central, dos estados menores, dos municípios com o pires na mão pedindo dinheiro para o Estado, para a União. Eu acho, na verdade, você tem que redistribuir isso para os municípios. É lá que acontece a vida. É lá que as coisas, na verdade, nós cometemos alguns erros mortais. Tanto é verdade o seguinte, o que o Fernando Henrique fez para aumentar a concentração? Criou PIS, criou COFINS, criou o quê? Não criou impostos, criou contribuições, que não distribui para os estados e municípios. E o que é pior, quando a Dilma dava um desconto de IPI, estava usando o dinheiro do município, que era a parte do município. O Longo sabe disso direito. Então, você tem que redistribuir isso. Você tem que devolver uma boa parte do poder para o município, onde você tem um controle muito mais amplo. Aqui tem um problema sério,
que a reeleição é um instrumento que pode ser muito útil, mas pode ser muito ruim. Se você olhar, cada um dos senhores deve ter uma experiência numa pequena cidade do interior aqui. Cada um dos senhores tem um parente, alguém, ou tem uma casa de campo. O que acontece com a reeleição no interior? Em geral, o prefeito se elege, escolhe 17 vereadores, faz uma política mais ou menos razoável, não sei o quê. Na eleição, ele se candidata à reeleição e os vereadores se candidatam a vereador de novo. O que ele faz? Ele controlou praticamente a Câmara, desapareceu o poder. Na segunda, quando tem a reeleição, ele já tomou conta dos jornais, da rádio local e da transmissora de televisão. A oposição tem que fazer papel no mimeógrafo. Ou seja, a reeleição nos pequenos municípios é dramática, porque ela leva a uma concentração de poder gigantesco. E aqui tem um estudo muito interessante, publicado por um economista brasileiro, que saiu até em inglês agora, mostrando o seguinte, que onde eles têm o controle, o prefeito condenado por peculato é reeleito. Por quê? Porque o peculato se transforma no favor que ele prestou. É aquele primeiro problema que eu me referi. Então, há coisas que acontecem com a melhor das boas intenções. Você constrói uma instituição que é destrutiva. Por favor. Professor, como é que o senhor vê a influência da elite do capital? Fala um pouco mais forte, por favor. Como o senhor vê a influência da elite do capital nesse processo político? Da elite do capital? O senhor não acha ela muito oportunista no mau sentido e imediatista demais? E também sem um pensamento muito elaborado, com construção de longo prazo? As finanças são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento econômico. Mas quando a finança controla o setor real, ela se transforma num grande impedimento do desenvolvimento econômico. Você pega quando um fundo entra numa empresa hoje, acabou o investimento. O fundo quer rendimento de 90 dias, distribuição de dividendos. Você separou as finanças da economia real. Quando você tem uma taxa de juros interna muito maior do que a externa, e você tem liberdade de movimento de capitais, a taxa de câmbio não é mais um preço relativo que equilibra o fluxo de exportação com o fluxo de importação. Ele é um ativo financeiro que não tem nada mais a ver com a produção. Ou seja, as finanças são fundamentais e são o grande instrumento de destruição do setor real. A crise de 2009 é uma repetição da crise de 1929. Se alguém quiser isso, leia o relatório Pécora, feito pelo Congresso americano em 1933. Vocês vão ver o seguinte, a crise de 2009 foi exatamente pelos mesmos motivos da crise de 1929. Mesmo motivo. A patifaria dos banqueiros, do sistema financeiro, igualzinho. O mundo durou razoavelmente depois da intervenção do Roosevelt, até praticamente 82, quando o Reagan foi, digamos, seduzido por uma teoria de que os mercados eram perfeitos. E que, mais do que perfeitos, os mercados obedeciam ao imperativo categórico kantiano. Eles não só eram perfeitos, como honestos. Eles são imperfeitos e desonestos. De forma que nós estamos colhendo os frutos disso. É disso que nós estamos colhendo. Isso é o mundo inteiro, não é só o Brasil. O Brasil está numa situação deplorável. Mas você acha que tem algum lugar do mundo que está numa situação muito melhor? Com exceção, por exemplo, de uma Alemanha e dos nórdicos, que têm um outro tipo de vida
muito diferente, também em outras condições. Então, o que eu diria é o seguinte, a situação é complicada. Professor, mais uma coisa. O país já foi um dos grandes produtores de navios do mundo. E hoje nós remetemos para fora cerca de 10, 12% da nossa receita em dólar, que é moeda forte, porque nós não temos o CT. Temos que pagar o frete internacional. Então, boa parte da nossa receita vai para fora de volta. Isso não é... O colega mencionou isso, o planejamento de longo prazo. O país tem dimensões continentais, no entanto, a nossa malha ferroviária não cresceu, aliás, decresceu, está desde a década de 50. Por ordem do Banco... competir, então? Então, vou te dizer uma coisa. Você sabe por que decresceu a malha ferroviária no Brasil? Porque o Banco Mundial exigia, se não diminuir as estradas de ferro, não te dão dinheiro para fazer rodovias. Porque o petróleo custava $1 por barril. Eu comprei petróleo a $1,20 por barril. Menos do que o valor de uma Perrier. Essa é a visão dos economistas. E veja que coisa. Estradas, mais desastres, crimes. É o que eu estou dizendo. Então, é que ou você tem um programa do que você quer ser, ou não tem jeito de ir. É como o negócio da Alice, o gato. Você não, para onde você quer ir? Eu não sei. Então, qualquer regime, qualquer caminho serve. Eu queria agradecer ao professor Delfim. Obrigado. Aos 90 anos de idade, o senhor é inspiração, em expressão e raciocínio. Isso é bondade sua, né? Mas eu discordo com você sobre o problema da urgência. Não, eu deixa eu te dizer, não me incomoda nada a sua discórdia. Porque eu acho que eu gostaria realmente, eu sei que seria urgente, só que eu não sei como fazer a urgência. Discordar da urgência, nós não discordamos muito. Eu acredito que você tem sido até generoso, você discordaria de muita coisa que eu disse. E eu também sei que você discordaria e continuo discordando de você, de forma que nós estamos empatados, fica tranquilo. Eu é que agradeço realmente a atenção dos senhores e agradeço ao Norma a gentileza que fez de me convidar. Muito obrigado.